tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor.
palavra do Senhor no Salmo 100 nos convida a celebrar a Ele com alegria, amém? Então nós vamos fazer isso, continuando o nosso culto, né? Que é a nossa vida. Nós vamos celebrar Ele com alegria, nós vamos entrar na sua presença com gratidão, com festa, com louvor. Nós vamos abrir as portas do nosso coração e vamos deixar o Senhor entrar e reinar para todos sempre, amém? Convida a pessoa aí do lado aí, ó, a se levantar junto com você e vamos cantar o amor do Senhor, amém? Não vamos só cantar da boca para fora, vamos viver isso. Cada palavra que nós falarmos, vamos viver isso intensamente. Vamos dizer: Senhor, eu cantarei o teu amor para sempre, independente da minha situação, da dor, da dificuldade, da alegria. Eu quero cantar esse amor para todos sempre, amém? Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Meu coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Você pode dizer isso? Cantar isso? Cantarei teu amor para sempre, meu Senhor. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Obrigada, Senhor, obrigada por nos permitirmos estar aqui juntos em família, família da fé, reunidos nesse lugar para celebrar o teu nome, Pai, para dizer o quão maravilhoso o Senhor é, o quão grande o Senhor é. E nós queremos mesmo cantar o seu amor para todos sempre, amém? Vamos declarar mais uma vez: cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Recebe, Paizinho.
É para o Senhor toda adoração e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Se você quiser levantar as suas mãos e continuar adorando ao Senhor com toda a liberdade, declarando que Ele é o Rei do seu coração, da sua vida. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não
ti, ó Senhor, se rende. Tudo que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O Salmo 68, versículo 4, 5 e 6 diz: cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Amém? Os órfãos e as viúvas, no contexto social de antigamente, da época da Bíblia, eram os mais oprimidos, os órfãos e as viúvas. Então o salmista quis dizer que Deus não desampara a ninguém, Ele não deixa ninguém despercebido. O nosso Deus, o seu alto e sublime trono, em toda a sua glória, Ele olha para nós. Nós que às vezes estamos desamparados, nós que às vezes estamos oprimidos, aflitos, às vezes esperando justiça, às vezes esperando algum socorro, o Senhor olha para nós como para órfãos e para viúvas desamparadas. E no mesmo texto diz que o nosso Deus cavalga sobre um trono, sobre os céus. E esse mesmo Deus de toda a glória, esse mesmo Deus de magnitude, de excelência, Deus soberano, Ele também é um Deus pessoal que se preocupa com a nossa vida. Por isso vamos declarar mais uma vez que nós não podemos fazer nada diante do amor imenso desse Deus, a não ser entregar o nosso coração, sabendo que Ele olha para a nossa situação, sabendo que Ele olha para tudo que tem acontecido nas nossas vidas e responde com amor, responde com poder, responde com livramento no tempo oportuno. E nós, como nação santa, nos reunimos hoje para declarar que nós não podemos fazer nada além de nos prostrar, de nos colocar em estado de humildade diante desse Deus de amor. E por isso nós vamos declarar: o que posso fazer? O que eu posso dizer, Senhor? Que posso dizer? Declara ao Senhor nessa noite. Entregue o seu coração. Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Vamos declarar mais uma vez: que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Senhor, aqui está o seu povo, Pai, que declarou que entrega o coração para Ti, Senhor. Faça desse coração a sua morada, Deus, através do seu Santo Espírito, Pai. Faça desse coração a Tua morada, Pai, para que possamos entender os Seus caminhos, entender a Tua vontade, entender o Seu amor em cada detalhe nas nossas vidas, Pai. O Senhor é o Deus que desde o princípio tem cuidado, tem olhado pelo seu povo, nunca tem desamparado, Pai. E mesmo há tantas tragédias que aconteceram, há tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, o Senhor tem se mostrado fiel, o Senhor tem se mostrado soberano, Pai. E não há palavras e nem ações que possam dizer ao contrário, Pai, pois nós temos percebido os sinais da Sua palavra,
se cumprindo na sua igreja, se cumprindo no mundo, se cumprindo em cada detalhe que assim o Senhor determinou, Pai. Por isso nós sabemos que o Senhor é um Deus soberano, Pai. E erguendo as nossas mãos, Pai, entregamos o nosso coração a Ti. Faça desse culto, Pai, um altar de louvores, um altar de sacrifícios, Pai. Sacrificamos o nosso eu, Pai, e nos rendemos aos Seus pés, Pai. Faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Amém, glória a Deus. Amém. Deus é bom demais. Pode se assentar. Nós teremos alguns avisos. Primeiramente, seja bem-vindo, visitante. Você, principalmente, na primeira vez que está aí conosco. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Você é muito bem-vindo aqui. Nós estamos muito felizes por você estar aqui conosco. Após o culto, você tem a oportunidade de ser presenteado, né? O Mateus da equipe de integração estará lá para entregar um presente para você, para que você possa aprender mais da palavra. É um presente que você vai poder ler, que você vai poder se situar naquilo que Deus tem a respeito da sua vida. Então é um presente muito bacana. Então você tem essa oportunidade, você que é visitante de primeira viagem. E também eu gostaria de avisar que o pastor Denis não está presente hoje. Ele está ministrando numa igreja em Biporã, se não me engano, a igreja Batista. É aniversário, é isso, né, Vanessa? É aniversário da igreja e ele está ministrando. Então ele pediu para justificar a sua ausência. No próximo domingo, com certeza, acredito que ele já estará conosco. Amém. Próximo aviso: escola de balé aos sábados pela manhã, pessoal. São várias idades, né? A partir das 8 horas da manhã você pode inscrever o seu filho. Você que já tem o seu filho na escola de balé, o incentive a continuar. Tem sido um trabalho muito bacana, muito jóia. As crianças têm gostado, os adultos têm gostado. Tem sido muito gratificante. Nós recebemos esse tipo de trabalho na nossa igreja, porque isso se reflete nos nossos ministérios. Nós temos ministério de dança. Muitas das meninas trabalham, estão trabalhando nessa escola de balé, estão se aperfeiçoando, né? Então isso é muito bacana para a nossa comunidade. Próximo aviso: manhã de oração. Todas as quartas-feiras, às 6:30 da manhã, temos nos reunido em oração. Você que nunca participou, está convidado a participar. Tem sido muito legal, um tempo gratificante de oração na presença de Deus. Logo após esse momento de oração, nós temos um café da manhã. E é muito legal o tempo de comunhão, antes de todos irem para o trabalho. Todo mundo sai, né, com aquele gás, com aquela presença de Deus logo cedo, né? E temos colocado a nossa igreja em oração nesse momento. Então, você que faz parte da igreja, você que tem um ministério, você que é membro, você está convidado a participar conosco. Próximo aviso: às 19h30, nos dias 23 e 31 de setembro, pessoal, nós teremos o casamento coletivo aqui na igreja. Acho que muitos estavam presentes no retorno do nosso retiro que houve nesse ano, e muitos desses casamentos são frutos desse retiro. Então, nós ficamos felizes por isso acontecer. É um trabalho muito legal, é um trabalho que está demandando bastante esforços de uma equipe bem grande da nossa igreja. Então, só para passar para os irmãos que estará acontecendo esse evento da nossa igreja nessa data. Pode passar? A virada, toda terça-feira. Essa é a série de mensagens que o pastor Denis está trazendo nas terças-feiras às 20 horas, a respeito de como você pode dar uma virada na sua vida, como através da palavra, através dos ensinamentos de Cristo, você pode transformar aquilo que às vezes está cheio de problemas em algo maravilhoso para a sua vida. Tudo isso confiando na força do Senhor. E claro, você também fazendo a sua parte, mas confiando na palavra. Essa série de mensagens já está se acabando, mas você pode participar. Estamos aí na reta final. Não perca. Próximo. Esse é um aviso muito importante. Eu gostaria que todos os irmãos quem daqui já confirmou que vai para Sassoró, podia levantar a mão só para eu ver. Poucos, a maioria não está no culto, né? Então depois a gente vai ter que, até falar que é Edilane, né, Edilane? Depois a gente vai ter que dar uma
distribuída nos avisos, a grande maioria não está aqui. Mas acerte os valores o mais breve possível, tá? Nós precisamos que vocês façam esse acerto. Por quê? Porque nós temos poucos pagamentos firmes até o momento e nós temos alguns conflitos de informação. Algumas pessoas desistiram, algumas pessoas ainda não definiram, algumas pessoas estão dando o seu nome agora. Então o que acontece? A qualquer momento a gente pode ter que fazer uma reconfiguração do negócio, entendeu? Vamos ter que mudar a capabilidade, por exemplo, porque a gente fez um estudo, né? Um planejamento financeiro, logística, equipe de trabalho. Então, se você não acertar o quanto antes, pode ser que mude, né? Que mude o nosso projeto e você tenha que ficar numa lista de espera para uma próxima oportunidade. Então, é importante que você urgentemente acerte os valores. Procure demais informações com a Edilane após o culto. Não deixe de fazer isso. Então, resumindo, acerte os valores o quanto antes para garantir a sua vaga na viagem. Porque pode ser que nós tenhamos que reduzir essa equipe e você poderá ir só numa próxima oportunidade. Tá ok? Tem mais algum? Não? Então, isso aí, pessoal. Esses são os avisos. Que Deus nos abençoe em todos esses trabalhos. E agora, né, na primeira canção, você pode trazer seus dízimos e as suas ofertas, enquanto nós louvamos a Deus com mais essa canção. E vou passar para o Ministério de Louvor. E na primeira canção, acredito que vai ter o sinalzinho das crianças, né, Gabriel? Tá certo? Não, é na segunda? Então é na segunda, gente. Desculpa. Na segunda música vai aparecer lá para as crianças. Celebra Kids, né, gente? Perdão. Elas já foram, não precisou do sinalzinho. Na verdade, a gente já está avisando faz algumas semanas. Então, simultaneamente ao culto, Celebra Kids, todas as crianças já estão lá. Após a ministração da palavra, elas vão estar entrando aqui. Nós vamos ter aquele momento que todo mundo já conhece, de festa, de bagunça, legal. Então, assim, que Deus abençoe as nossas crianças, amém? Que o Senhor esteja ministrando sobre a vida delas. O tema é não temas, então que eles sejam essa geração forte e corajosa, amém? Então vamos louvar ao Senhor enquanto vocês trazem os dízimos e as ofertas. Pode ficar, vamos colocar em pé, amém? Podemos ter a certeza de um Deus que não falha, amém? Um Deus que é justo e é fiel. E nós vamos descansar nesse amor dele. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim.
sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha. E eu posso crer. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Essa é a nossa segurança. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Quando você declara isso, você declara a sua fé. Que tudo coopere para o meu bem. Eu vou descansar porque Ele sabe o que faz. Que tudo coopere para o meu bem. Você pode se alegrar e declarar: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Eu sei quem tenho crido. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele é o mesmo ontem e sempre será. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Você pode dizer: teu amor não falha. Os homens falham, mas o Senhor não. Teu amor não falha. Aleluia. Ele não falha, porque Ele é o Criador de todas as coisas, amém? E tudo que Ele faz é bom, e nós podemos descansar nos seus braços, nós podemos ter a certeza
Na mão de quem nós estamos, amém? Nós estamos na mão do Senhor. Ele é o dono do nosso coração, da nossa vida. Nós podemos declarar assim: eu sei, Pai, que tudo coopera para o meu bem. E eu vou descansar, eu vou confiar, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, da minha vida, do meu coração, de tudo que eu sou, Pai. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano. Cante isso pra Ele. O domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Em teu nome há poder.
majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor. Quando você declara isso, você declara que o Senhor é maior sobre a sua vida e sobre qualquer dificuldade ou qualquer problema que você esteja enfrentando. Não importa, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Grandioso, vencedor, em Teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Senhor, nós fizemos uma declaração agora, Pai, que o Senhor está acima de qualquer coisa na nossa vida e que nós entregamos a nossa vida completamente nas Tuas mãos, Pai. Nós não temos forças, Pai, para caminhar, nós não temos forças para nada. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, porque a nossa segurança está em Ti, Pai. E nós queremos ser como aquela criança, Pai. Pai, como a gente perdeu isso, como a gente perdeu esse descanso na nossa correria do dia a dia, dos nossos afazeres. Senhor, nós queremos resgatar isso, Pai, de ser como uma criança aquietada no Teu braço, no Teu colo. Um Deus tão grande, tão glorioso, mas que ama tão profundamente seus filhos, que quer envolver Ele nos seus braços de amor. Um Pai tão bondoso, um Pai tão maravilhoso. Ainda que o seu Pai não seja isso, o Senhor, o Criador, grandioso, maravilhoso, é um Pai que está de braços abertos esperando você correr para o colo dele e descansar, aquietar sua alma, o seu coração. Se você perdeu isso, talvez seja esse o momento, essa hora de você colocar a sua vida totalmente nas mãos desse Pai tão bom. E deitar no colo dele e dizer: Pai, eu sou essa criança. Eu sou essa criança que vive correndo pela casa, que vive tropeçando em tantos brinquedos no meio dessa casa, Pai. E fico perdendo tanto tempo com coisas que não são as Tuas coisas. Esqueço de descansar no Teu colo, esqueço de Te abraçar, esqueço de ficar pertinho do Senhor. Pai, que esse momento seja o momento do reencontro do filho com o Pai, e que possa descansar seguro em Seus braços, na Sua graça, no Seu amor. Talvez seja agora o momento do silêncio, é de deixar o Pai falar: filhinho, eu estou aqui, corre para mim. Se esse é seu momento, faça isso agora e deixa o amor do Senhor envolver a sua vida. Pare de correr e deixa o Pai te abraçar, deixa o Pai cuidar de você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
palavra que está no Salmo 127, que diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto dormimos, enquanto descansamos, o Senhor cuida de nós. Na nossa correria, na nossa pressa, a gente não deixa ser cuidado pelo Senhor. Mas eu acredito que hoje é o dia do reencontro, o dia de você se encontrar com o Pai, que quer cuidar de você enquanto você está dormindo. Ele passa a mão no seu cabelo e você fica seguro nos braços dele. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se você quiser nessa hora dizer: Pai, teu filhinho está aqui, eu quero ficar quieto no seu colo, quero ser abraçado por ti nessa hora. Eu quero ser como aquela criança que descansa segura nos teus braços, Pai. Ah, me perdoa pela minha correria, me perdoa por me distrair com tantos brinquedos, com tantos atrativos, e esquecer de olhar nos teus olhos, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos traz de volta esse lugar de aconchego, de descanso, nesse lugar de segurança, nesse abrigo seguro. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus. Bom estar com vocês, bom estarmos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos felizes porque as nossas crianças estão aí ao nosso lado,
aprendendo do Senhor, louvando ao Senhor, aprendendo a não ter medo, porque o Senhor as sustenta, porque o Senhor as guarda, porque o Senhor as ampara. E nós vamos aprender aqui dentro também, vamos usar o mesmo texto, o mesmo tema, não há temor, não há razão de vivermos tão ansiosos, tão preocupados, tão abatidos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos enfrentamentos do nosso dia a dia. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, Isaías, capítulo 41, verso 8, 9 e 10. Isaías 41, 8, 9 e 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Esse texto está num contexto que nos leva a pensar na segurança e na graça do Senhor nosso Deus, que nos assiste e que nos acompanha. Do verso 37 até este capítulo, nós vemos a história do rei Ezequias, que estava na presença de Deus, que vivia uma vida reta diante do trono da graça do Senhor nosso Deus, e de repente ele se vê cercado pelo exército babilônico, e ali há um grande desafio de Senaqueribe, que diz que Deus, o Deus de Israel, não podia fazer nada por eles. Então Ezequias vai diante do Senhor nosso Deus buscar o amparo e o refúgio que ele necessita. Vai buscar no Senhor nosso Deus a certeza de que ele seria vitorioso, porque é Deus quem lutaria a sua causa, é Deus quem defenderia o seu pleito, é Deus quem estaria com ele nesta luta. Por isso Deus realmente estava caminhando com ele, por isso a própria palavra de Deus no verso 10 diz, não temas, eu sou contigo. Queridos, eu creio que nós vivemos num mundo hoje de muitas incertezas, de muitas lutas, de muitas provas, de muitas dificuldades. E este dia eu estava conversando com o meu cardiologista, e ele disse, pastor, o que vai ser do nosso mundo? Como o nosso mundo parece que perdeu a noção do que é digno, do que é moral, do que é santo, do que é sagrado. E ele disse, as coisas estão ficando terríveis, pastor. Eu disse para ele, mas a Bíblia já disse que seria assim. Eu disse para ele, a Bíblia disse que seria assim. Nós estamos caminhando, se não estamos no fim, estamos caminhando para o fim. A Bíblia diz que no finais dos tempos, as iniquidades multiplicariam, o amor de quase todos esfriaria. E é o que nós temos visto no nosso dia a dia, é o que nós temos enfrentado. Aquilo que era imoral hoje se torna moral, aquilo que nos causava espanto hoje nos torna tão comum. E nós começamos a perceber que Senaqueribes está dizendo, teu Deus
não pode fazer nada por este mundo. O teu Deus não pode fazer nada por onde você vive. E é interessante que nós vivemos também num Brasil, eu amo esse país, não gosto que fale mal do meu país, mas também eu não posso deixar de ter uma análise daquilo que está acontecendo no meu Brasil. Com tristeza, com dor, com lágrimas nos olhos, ver que o meu país está vivendo momentos tão tristes, momentos tão difíceis, mas que tem jeito sim, tem jeito, porque eu sei em quem tenho crido, e creio que esse Deus vai fazer coisas grandiosas no nosso país. Eu creio que vai se levantar como Senhor da nossa nação, e que vai mudar a história de tudo aquilo que nós estamos vendo. E tudo que é imoral vai ser imoral mesmo. Tudo que é pecado vai ser pecado mesmo. Porque Deus estará no controle. Por isso que esse texto me traz uma tremenda segurança, quando Deus diz para os seus servos: não tema, eu sou contigo. E aí Deus chama a nossa atenção para dizer: olha, eu estou do seu lado, eu caminho com você, você não está sozinho. Todos podem te abandonar, toda a nação babilônica pode vir aqui, todos os exércitos, todos os impérios podem vir aqui cercar Jerusalém, mas eu estou com você. Não temas, não olhe para a grande multidão, porque na grande multidão não está a voz de Deus, na grande multidão não está o poder de Deus. Se nós olharmos para a história do povo de Deus, nós vamos ver que sempre o povo de Deus foi pouco diante de tantas nações, diante de tantos impérios, mas sempre Deus levantou o seu povo vitorioso. Por isso não há razão de temor, não temas. Diante de Faraó, que oprimia, que esmagava, que matava, que tornava-se o pão de cada dia dos israelitas, um pão de sangue, um pão de pesar, um pão de sofrimento e de dor. Deus diz para Moisés: vai lá, você vai libertar o meu povo. Moisés diz: mas o Faraó não vai deixar. O Faraó é perverso. Vai lá, Moisés, estou te mandando. E depois das 10 pragas, o povo sai do Egito. Deus diz: não temas, eu estou com você. Para Josué, quando ele recebe a missão de substituto de Moisés, Deus diz para Josué: Josué, não temas. Não temas substituir Moisés, o grande líder. Não temas substituir Moisés, o meu amigo, meu servo, meu companheiro, aquele que realmente ouvia falar face a face com ele, aquele que recebeu as leis das minhas mãos. Este homem foi realmente amado por mim, mas não temas substituí-lo, porque eu sou contigo. Não temas, Josué. Deus está dizendo para você também: não temas, não temas, a tua causa não é perdida, a tua causa não é de derrota, a tua causa é de vitória. Não temas, eu sou contigo, nada pode tirar a segurança que eu te dou, nada pode encolher a minha mão quando eu a estendo. Não temas. Queridos, a palavra de Deus também nos leva a pensar num outro sentido aqui, na segunda coisa que a palavra de Deus nos faz, é que Deus nos traz segurança. Veja, a palavra do Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo,
Não te assombres. Não te assombres. O que quer dizer isso? Tenha segurança, vá tranquilo, não fique apavorado, não fique temeroso. Diante de uma situação tão difícil como era naquela época, ser pastor de uma igreja, na época de Paulo e Timóteo, Paulo escreve em 1 Timóteo dizendo assim, que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, um espírito de temor, um espírito inseguro, um espírito realmente fraco, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, aquele jovem pastor, no meio de uma igreja tão grande, no meio de um povo tão inseguro, Deus diz para ele assim, você tem o espírito de poder, você tem segurança, vai firme. Paulo está dizendo para Timóteo, olhe naquele que você tem crido. Paulo escreve, eu sei em quem tenho crido, você sabe em quem você tem crido. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus está dizendo para nós, tenha segurança, não fique apavorado, não fique inseguro, não fique incerto do dia de amanhã. A vitória é certa, a vitória é ganha, a vitória é real. E é interessante que quando Deus chama Abraão para a sua caminhada, Deus vai lançando muitos desafios na vida de Abraão. E o maior desafio que eu vejo que Deus lançou, e creio que foi o último desafio, quando Deus disse para ele, Abraão, dê-me teu filho Isaque, teu único filho, em sacrifício. Eu quero o teu filho em sacrifício. É interessante que Abraão, ele não vacila, ele sabe que aquilo doía no seu coração. Abraão sabia que aquilo era matar talvez a esperança que ele tinha, porque Deus disse que era dele que Deus ia suscitar a sua descendência, era dele que Deus ia mandar Jesus, e de repente Deus está falando, eu quero ele em sacrifício. Abraão sai, leva o menino em cima de um burro, leva a lenha, leva o fogo, mas depois de uma certa distância, quando ele vê o morro que Deus diz para ele, é aqui que eu quero que você vai sacrificar o teu filho, ele desce o menino, põe a lenha nas costas do menino, pega o cutelo, pega o fogo, e vão para o caminho aberto, subir no morro, para chegar até o alto, onde Deus tinha pedido o sacrifício. E nesta caminhada, a coisa que talvez possa de nos assustar, é quando Isaque diz para o seu pai, pai, esse aqui é a lenha, esse aqui é o fogo, eis aqui a faca, onde está o cordeiro? O que nós vamos sacrificar? Eu não sei o que passaria na sua cabeça, não sei o que passaria no seu coração com uma pergunta dessa. Principalmente naquela época em que era-se feito sacrifício de cordeirinhos no altar do Senhor nosso Deus. Mas Abraão diz, o Senhor proverá para si o cordeiro. Gente, ele está dizendo, filho, vamos em frente que Deus sabe o que está fazendo. Filho, vamos em frente, não vamos se preocupar com essas coisas, não vamos tirar o nosso foco, não vamos nos apavorar, porque não estamos com o cordeiro, Deus vai prover. E na hora H, Deus trouxe o cordeiro. E em Hebreus, capítulo 6, versículo 13 e 14, peço aos irmãos licença para ler, diz assim, quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou, esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Veja, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, não temas, não temas,
vá em frente. Eu estou dizendo para você, eu estou com você. Não há ninguém acima de mim, não há ninguém mais poderoso do que eu. Vá em frente. Não te assombres com as tuas lutas. Não te assombre com as tuas preocupações. Não te assombres com o inimigo que às vezes rodeia a sua vida e tenta cirandar o seu sossego, o seu descanso. Não te assombres, porque maior é o que está com você. Tenha segurança, não se apavore, não se atemorize. Deus é a sua tranquilidade. A terceira coisa que Deus fala nesse texto ao servo dele, ele diz assim: eu te fortaleço. Eu te fortaleço, porque eu sou o teu Deus. Olha que coisa fantástica Deus está dizendo. Eu sou uma pessoa que falo com você. Quando Deus, eu te fortaleço, Ele está se identificando, dizendo, eu estou com você. É a pessoalidade de Deus ali. O pastor Denis estava falando hoje sobre a Trindade na escola dominical. Quem não veio, perdeu. Falando sobre os dons espirituais, ele falou um pouco sobre a pessoalidade de Deus. Deus em 3 pessoas. Vem à escola dominical, deixa eu aproveitar e dar uma deixinha aqui no sermão. Venha à escola dominical, não perca. Venha, você tem muito que aprender. Viu? Mas veja só, o texto está dizendo da pessoalidade de Deus. É como essa pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que você ama, essa pessoa que quer bem, essa pessoa que está na sua frente, está atrás também, são pessoas que te amam. Pessoas que você sabe que existem porque você está vendo. Mas Deus é pessoal mesmo sem a gente enxergar com os nossos olhos. Podemos enxergá-lo com nossos olhos da fé. E por isso, ele diz, eu estou com você, eu sou uma pessoa, eu não sou apenas uma emanação, eu não sou apenas pensamentos, eu não sou Deus criado por homens, não sou imagem fabricada por ourives. Eu não sou nada disso, eu sou Deus, gente. Pessoa que está com você, pessoa que caminha com você, pessoa que está do seu lado, eu te ajudo. Queridos, Deus é pessoal. Deus está aqui. Deus está aqui no nosso meio. Ele não está distante. Ele é gente aqui no nosso meio. Você pode dizer um glória a Deus por isso, porque Ele está aqui? Queridos, Deus está aqui. E quando Deus disse isso para o seu servo, Isaías escrevendo isso, e dizendo isso a respeito, ele dizendo, eu sou pessoal, eu estou com você, não há obstáculo que possa surgir no nosso caminho. Eu estou caminhando com vocês. Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz para nós o seguinte, eis que estou convosco até amanhã. Até acabar o tempo. Até a consumação dos séculos, ou seja, sempre, Jesus presente. Quando nós celebramos a ceia, Jesus presente. Quando nós caminhamos para o nosso trabalho, Jesus presente. Quando nós caminhamos para o nosso lazer, Jesus presente. Jesus conosco, pessoal, que se relaciona, que nos conforta, que nos ampara.
Ele diz: vinde a mim, vinde a mim. Se ele não é a gente, então ele vai te convidar para você vir até ele. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele está falando: eu sou pessoa que cuida de você. Eu sou gente que ama você. Eu sou gente que caminha com você. Deus é presente. Jesus é presente. O Espírito Santo é presente. Nós não estamos sós. Nós não fomos abandonados por Deus. Nós não fomos jogados à rua da amargura. Nós fomos jogados à rua da sua presença, à rua da sua esperança, à rua do seu amparo, à rua do seu sossego, à rua do seu amor que nos envolve e que nos conduz de modo tranquilo. Deus é pessoal. Deus está conosco. Deus está em nós. Deus caminha conosco. Por isso que ele pôde dizer: Israel, não tema, meu servo, por que você está aí preocupado? Por que você está querendo se assombrar? Eu sou o teu Deus, eu estou com você, eu sou Deus pessoal. Veja que quando Deus quer mandar uma mensagem para você, Ele manda de um jeito pessoal. Ele não fala: Edmar, vai lá, diz por Elias que ele precisa disso, daquilo outro. Ele vai: Elias, você precisa, meu servo, disso. Elias, eu estou aqui para te abençoar. Queridos, é isso que Deus faz. Luiz Carlos, estou aqui para te abençoar, Luiz Carlos. Vamos lá, estou junto com você, eu caminho com você nessa empreitada, então você não está sozinho. E assim sucessivamente, estou citando alguns nomes só, mas você pode pegar o teu nome e colocar. Deus está dizendo: eu estou com você, meu filho. Eu sou pessoa na sua vida. Eu sou aquele que está com você. Vamos em frente, eu te fortaleço. Você não está sozinho. Você não luta sozinho. A sua luta é a minha luta. Aqueles que te afrontam, me afrontam. Aqueles que querem ver o teu mal estão querendo me derrubar, mas conosco ninguém pode, porque eu estou com você. Eu sou Deus de todo o poder. Queridos, a palavra de Deus nos leva a uma quarta coisa que nos dá realmente alegria ao coração quando nós confiamos naquilo que Deus nos diz. Ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O que Deus está dizendo? Eu te preparo para a batalha. É interessante que quando a gente olha para esse texto e a gente vê Deus falando assim, a gente parece que Deus está falando: meu filho, larga a mão de ser desconfiado. Larga a mão de ser Tomé. Não é verdade? Larga a mão de ser Tomé, que eu precisa ver as coisas para realmente acreditar que vai acontecer. Precisa me enxergar para dizer que crê em mim. A palavra de Deus nos diz que Deus realmente quer nos fortalecer, porque a sua presença é libertadora e não opressora. Deus quer exaltar-nos sobre as situações que envolvem a nossa vida. Deus está vindicando realmente a nossa causa. Deus é o defensor da nossa causa. Deus está vigiando. Deus nos guarda em todo instante da nossa vida. Somos seus filhos, e se somos os seus filhos, nós temos à disposição o seu poder. E esses dias eu estava vendo a notícia, acho que foi ontem que eu estava vendo a notícia na televisão, o Vietnã lá querendo fazer alguns desafios, Coreia querendo fazer alguns desafios, criando aí os seus satélites, aí, aliás, suas armas bélicas, né?
míssil, né? Para enviar, dizendo para os Estados Unidos: eu também estou criando, eu vou jogar em vocês, se vocês jogarem em mim. Fazendo umas ameaças, eu fiquei pensando: meu Deus do céu, Deus pode fazer, não levante foguete, né? Não leve esse míssil, não levante foguete, não traz o míssil dos Estados Unidos para cá, não haja a terceira guerra mundial, não aconteça. Deus pode fazer todas as coisas mudar, e este poder que Deus pode fazer com que essa guerra não aconteça está em você. Você sabia disso? Você tem certeza de que esse poder está em você? E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você tem o Espírito? Pergunte de novo: você tem o Espírito? Poucos têm, mas aleluia que alguns têm. Então você tem o poder que Deus está, o mesmo poder que tirou Jesus da tumba. Você já calculou que poder é esse? Que levanta o morto sozinho, não precisou ninguém dizer: Jesus, saia daí. Jesus levantou. Você imaginou que poder é esse? Você já parou para calcular que poder é aquele que tira da morte o que estava morto e traz vida? É este poder da ressurreição de Jesus Cristo que está em você. É este poder do Espírito Santo que gerou todo este universo, como diz lá em Gênesis capítulo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre a substância informe. O Espírito Santo estava gerando ali a terra, gerando o nosso universo. Pelo seu poder, é este poder que está em você. Por isso, queridos, a palavra de Deus está dizendo: não há razão para você ficar aí realmente tímido diante de situações que assolam a sua vida. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E veja que Deus colocou uma palavra aqui tremenda: te ajudo, eu te sustento, e não parou aí. Ele diz ainda: com a minha destra fiel, com a minha destra de poder, com a minha destra que não falha, com a minha destra que cumpre aquilo que eu desejo, com a minha destra aquilo que leva você realmente para dilatar os seus limites de confiança, e muito mais além do que aquilo que você está pensando. Josué capítulo 6, 7, a palavra de Deus diz para Josué assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a minha lei que dei ao meu servo Moisés. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus está dizendo: não temas, segue a minha palavra, não temas, caminhe por sobre as águas, como ele disse para Pedro: venha Pedro, não tenha medo, caminhe por sobre as águas. Como ele disse para o povo diante do Mar Vermelho: atravesse o mar, continue marchando, mande ao povo que marche. E o povo foi marchando e passou pelo mar adentro. Deus está falando mesmo: não temas, não temas, não temas, porque o mesmo eu posso fazer por você e com você. Deus realmente nos prepara para a nossa batalha. É Deus que nos adestra para a vitória. É Deus quem nos prepara para nos levar a lugares de prazer e de vitória. Queridos, nós temos toda a razão para ampliar os limites da nossa segurança, porque Deus está na nossa batalha, e contra o poder bélico de Deus não há nenhum poder neste universo que vence. Contra a força de Deus não há nenhuma super força que possa vencer, porque Deus é o Senhor de todo o poder. Nele está todo o amparo e toda a segurança que nós precisamos. Nele nós aprendemos a ser mais do que vencedores. E é interessante que quando
Paulo escreve um dos versículos mais decorados e outrora, na saudosa memória da nossa escola dominical, quando nós respondíamos às chamadas com versículos bíblicos, que vão há alguns anos aí, né? E eu lembro que um dos versículos mais citados na hora da chamada na escola dominical era Filipenses 4:13. Tudo posso? Vocês sabem? Que bom! Tudo posso naquele que me fortalece. Mas você sabe que contexto que está esse texto? No contexto onde Paulo está dizendo que ele tinha passado fome, tinha passado naufrágio, tinha apanhado de vara, tinha apanhado com açoites, tinha sofrido naufrágio, tinha passado extrema necessidade, tinha ficado sem roupa, tinha passado frio. Paulo está falando de um contexto terrível, de um contexto que você pode dizer, mas Paulo está dizendo isso num contexto tão terrível, assim que tudo ele pode naquele que fortalece. Justamente, Paulo sabia com quem ele caminhava e quem estava com ele na batalha. Por isso ele podia tudo, contra a fome, contra a nudez, contra as varas, contra as pedradas, contra os açoites, contra o naufrágio, contra a fome, contra a nudez. Paulo sabia que Deus estava com ele e Deus podia todas as coisas. Por isso ele se fortalecia em Deus, e por isso nós também devemos nos fortalecer em Deus, porque Ele nos conduz sempre em triunfo. Ministério de louvor, por favor, venha à frente. E vou concluir aqui dizendo para os irmãos, em meio a nossas crises, em meio às nossas lutas, tribulações, em meio às nossas angústias, nós podemos esperar em Deus. Nós podemos confiar na capacidade de Deus, não na capacidade do homem. Nós podemos realmente esperar em Deus, porque Deus realmente nos fortalece com a destra fiel. É o que Ele nos diz neste versículo final. Ele diz que Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Ele nos ampara, Ele nos dá a vitória. Como nós vemos cena que Senaqueribe tinha cercado ali Israel, e ele dizia o seguinte: vocês não podem fazer nada, Deus não pode fazer nada por vocês. Mas Ezequias buscou o Senhor. Eu sei que Deus pode. Senaqueribe pode falar o que ele quiser, ele pode nos desafiar como ele quiser, porque eu sei que Deus pode. Por isso eu vou buscar Deus, por isso eu vou realmente sabendo que a vitória está garantida em Deus. Que você possa nesta noite buscar em Deus toda a sua segurança. Amplie o seu limite de segurança, dilate os seus horizontes, vá em frente, Deus está com você. Não temas, porque Deus é contigo. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com mais esse cântico. Enquanto esse cântico é entoado, se você quiser vir à frente, colocar a sua vida no altar do Senhor nosso Deus, para Deus te amparar, para Deus sustentar, Deus te fortalecer, Deus te renovar, Deus te levar à vitória. Vem à frente, nós vamos estar orando com você e por você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Descanse nos braços de Jesus. O seu amor perfeito sempre esteve
O amor de Deus te sustenta. O amor de Deus te ampara e te fortalece. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus Ó Pai, em nome de Jesus, em teus braços nós descansamos. Em nome de Jesus, Senhor. No teu amor buscamos abrigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Com o Senhor nós caminhamos. Em nome de Jesus, ó Pai. Todos os nossos inimigos são derrotados em nome de Jesus. O teu nome é exaltado, ó Deus, aqui na terra. E agora, Pai, em nome de Jesus, nós trazemos teus filhos no teu altar. Aqueles que buscam força, segurança, amparo, alegria de poder viver sobre a tua graça e sobre o teu sustento, Deus. Na certeza de que os seus limites de segurança podem ser dilatados, porque não há razão para temor, porque tu és a nossa segurança. Tu és, ó Deus, o amparo do teu povo. Abençoe teu povo, abençoe a tua igreja, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Continue adorando ao Senhor. Em teus braços é o meu descanso. 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 Queremos descansar nos seus braços, Pai, com a certeza de que não temos nada a temer, Senhor. Não temos medo, Pai, do calor do dia, Pai, nem do frio da noite, nem daquilo que pode, Senhor, nos afetar. Mas sabemos, Pai, que debaixo dos seus cuidados, Pai, nós podemos sentir a segurança, Pai, de que o Senhor, Deus tão poderoso, Pai, está sempre olhando, Pai, para nós, Pai, e sempre cuidando de cada detalhe de nossas vidas, Pai. Dá-nos essa segurança, Senhor. Dá-nos esse temor, dá-nos essa confiança na sua palavra, no seu caráter, naquilo que o Senhor tem mostrado dia após dia, Pai. E eu tenho certeza que todos os meus irmãos presenciam, entendem, compreendem todos os milagres diários que eles têm sentido, que eles têm desfrutado por andar na sua presença e confiando no seu amor, Pai. Dá-nos mais e mais a cada dia essa experiência de ter a certeza de que um Deus de amor cuida de nós, fez tudo por nós e continuará fazendo até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por usar o teu servo para falar aos nossos corações de que não devemos temer, Pai. Obrigado pelo ministério de louvor, Pai, por cantar essas maravilhas, Pai, de que nós podemos descansar em Ti.
Obrigado pelas crianças, Pai. Por elas, Pai, nos mostrarem da forma mais prática possível de que o Senhor cuida de nós como se fôssemos crianças, Pai. E apesar de todos os esforços, Pai, que nós fazemos a cada dia para tentar ter o controle, Pai, nós ainda somos crianças, Pai, diante do Senhor. E queremos assim ser, Pai, nos teus braços, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. As crianças estão ok? Pode soltar a música das crianças aí. Pode continuar em pé, pessoal. Nós vamos receber as nossas crianças aí. Belezinha? Pode soltar a música? Pode soltar a música, pessoal. Soldado de Deus. Para dar mais suspense, pessoal. Fica mais legal, entendeu? Agora vai. Vamos com as palmas? De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. Vamos lá, pessoal! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4. Não tenho medo do escuro. Tenho medo não, hein? Não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor. Vamos cantar todo mundo junto? 1, 2, 3, 4. Vamos lá, soldados! De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 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 Glória a Deus. Vamos aplaudir as nossas crianças. Glória a Deus. Isso aí, ó. Um monte de soldadinho prontos para a batalha, hein? Imagina o que essa geração vai fazer, galera. Imagina o que eles vão fazer. As portas do inferno não prevalecerão contra essa geração. São todos soldados de Deus. Tem versículo, Dani? Tem? Oi? Tem versículo? Não? Fica à vontade. Vamos lá falar o versículo todos juntos. 1, 2, 3. Isso aí, pessoal. Glória a Deus por esse ministério, pela vida dessas crianças. É maravilhoso tudo isso. Amém? O pastor João vai estar orando. Estará pedindo a bênção do Senhor sobre a igreja. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos abençoar nossas crianças. Ó Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos que Teu Santo Espírito venha sobre as nossas crianças. Abençoe essas crianças, ó Deus. Conserve-as, guarde-as no Teu amor, ó Deus. E que o sangue de Jesus esteja cobrindo suas vidinhas, ó Deus.
e conservando-as para Ti, ó Deus, que nunca, nunca, Senhor, elas trilhem caminhos que desagradem o seu coração. Rogamos que abençoe seus pais, ó Deus, que a Tua graça, a Tua assistência esteja com seus pais, dando sabedoria, para que eles possam estar ministrando nos seus coraçãozinhos. Abençoe a Tua igreja, a nossa igreja, para que nós amparemos estas crianças, sirvamos de exemplos para que elas cresçam no Teu caminho, ó Deus, e que em nós elas encontrem motivos para exaltá-los, ó Deus. Abençoe Teu povo, conduza o Teu povo agora para a sua casa, e nesta semana que a Tua graça seja superabundante. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a unção do Espírito Santo de Deus, os abençoe e vos guarde hoje e para sempre. Amém. Vão em paz, queridos. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus.